As métricas de recuperação do Garmin são verdadeiras? E o VO2 que o Garmin nos oferece, ele é válido? E a potência do Strava, a potência estimada que o Strava nos oferece, é real? Você já viu minha cara, né? Meu nome é Cris Silva, sou treinadora da Alta Performance Ciclismo, também atleta profissional há 16 anos, e eu tô gravando esse vídeo aqui hoje para tirar essas dúvidas na cabeça de vocês e também clarificar um pouquinho o que é válido utilizar ou não. Fato é que a tecnologia ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia e ela nos cerca de diversas formas. Mas a gente também não pode ficar cego. E o primeiro insight que eu quero trazer aqui para você é: sempre questione algumas coisas que são nos ofertados com relação à tecnologia, mais especificamente com relação a treinamento e algumas ferramentas que dizem otimizar o seu treinamento e os resultados dele. Por exemplo, essas 3 métricas que eu acabei de falar aqui para vocês, que elas são bem problemáticas e pode levar vocês a ter interpretações absolutamente erradas da resposta do corpo de vocês diante do treinamento que vocês realizam diariamente. Para quem não é usuário da Garmin, eu vou começar explicando o que é esse tempo de recuperação que o Garmin oferece. E também para você que é usuário, né? Você realiza um treino, chegou em casa, você finaliza a atividade usando as cintas de frequência cardíaca, e aqui tem um erro bem interessante, eu já vou apresentar, já tem um erro grotesco aqui, né? Só vou terminar de explicar o que é esse tempo de recuperação que o Garmin oferece e já falo qual que é esse erro. Então você finaliza a sua atividade, usou a cinta de frequência cardíaca, o Garmin vai te dar lá o tempo estimado de recuperação para aquela atividade que você acabou de realizar. Como, por exemplo, já aconteceu do Garmin me dar 4 dias de recuperação após uma competição e tudo mais. O erro grotesco que eu quero trazer aqui para vocês com relação a esse tempo de recuperação é que o Garmin ele não tem a leitura para te dar esse tempo de recuperação. Por exemplo, se você utilizar só um medidor de potência. Se você utiliza a frequência cardíaca, ele te dá esse tempo de recuperação. Se você não utiliza a cinta cardíaca e utiliza somente o medidor de potência, ele já não vai te dar mais esses dados. E aí tem uma questão bem interessante assim, tipo, sendo a potência mais precisa do que a frequência cardíaca, por que não lê a potência, né, também? Às vezes eu saio para treinar e não uso a frequência cardíaca, eu só uso o parâmetro da potência. Mas não, ele só lê a potência para te dar esse dado estimado. Na minha opinião, um erro. Beleza. Entendemos que ele lê, que ele tem esse tempo estimado que ele te oferece em cima da frequência cardíaca. Esse tempo que ele te dá entra em contagem regressiva a partir da finalização daquela atividade. Se ele te deu 24 horas, no outro dia, 24 horas depois, já vai estar com 0, né? Então, você está absolutamente recuperado daquela atividade. Se ele te deu 3 dias, ele só vai falar que você está absolutamente recuperado daquela atividade ao final, né, daqueles 3 dias. Mas aí tem um contexto assim, ó, que a gente sabe que a nossa recuperação, ela tem interferência de variáveis muito importantes, como qualidade de sono, alimentação e o que você faz para acelerar ou não a sua recuperação. Então vamos supor que eu e a Vivi, a gente foi para uma competição, ao final da competição o Garmin deu 3 dias de recuperação para mim, 3 dias de recuperação para ela. Eu dormi bem, eu me alimentei bem, fiz uma massagem para recuperar, acelerar minha recuperação, mas o Garmin vai continuar me dando 3 dias. Para Vivi, que não fez nada disso, o Garmin vai continuar dando 3 dias. Porque ele não tem a leitura do que você faz fora da bicicleta. Se você tem um aumento de estresse ou não, se você tem alguma estratégia para otimizar o seu tempo de recuperação ou não. Então ele vai continuar te dando esse tempo estimado. Então muito cuidado com isso, porque, por exemplo, se você às vezes faz um treino legal hoje, ele te dá 24 horas de recuperação. Só que aí você dormiu mal à noite, por trabalho te puxou até altas horas, você não se alimentou direito e você acorda no outro dia cansado. O Garmin vai falar que você está apto para treinar. Só que você está cansado, você dormiu mal, você não se alimentou bem. Então
o conselho que eu te dou de coração é esquece isso daí, esquece. Essa métrica do Garmin só serve para uma coisa no meu dia a dia, para fazer eu dar risada. Porque eu dou muita risada quando eu chego de um treino e ele me dá lá, tipo, 3 dias, 4 dias. Não, 4 dias de recuperação, né? Pode ser que também você possa usar isso daí como alerta, né? Tipo, o Garmin, eu fiz um treino duro, o Garmin me deu 3 dias de recuperação, então deixa eu acelerar minha recuperação. Então é um incentivo a mais. Mas saiba que no dia seguinte você vai voltar para pedalar e ele ainda vai te dar 48 horas de recuperação. E no segundo dia ele ainda vai te dar 24 horas de recuperação. Ele só vai te deixar totalmente recuperado e falar que você está totalmente recuperado quando você passar aqueles 3 dias que ele previamente estimou para você. Beleza? Segundo ponto, o VO2 estimado do Garmin. Ele também utiliza a frequência cardíaca para estimar esse seu VO2. Aqui tem um pouco de relevância e um pouco de irrelevância no seguinte quesito. Gente, para você ter os dados do VO2 de forma real, você tem que fazer uma ergoespirometria, seja na esteira, seja pedalando, com troca de gases. Ergoespirometria com troca de gases. Se você faz uma ergoespirometria, mas não tem a troca de gases, não terá dados reais do seu VO2. O único teste é esse. Hoje, com o advento da tecnologia, as métricas, o WKO5, a gente tem como estimar com grande precisão a potência do seu VO2, mas não o VO2, tá? Aí vem o Garmin e te dá um VO2, sem troca de gases, só com as suas métricas ali, Então, no quesito geral, o que a Garmin fez? Eles fizeram o seguinte, eles pegaram ali algumas centenas ou milhares de ciclistas, juntaram tudo em um só, dividiram pela quantidade que eles pegaram, e aí ele tem os algoritmos deles, as médias deles, e eles aplicam isso para todo mundo. Mas entendemos que eu não sou todo mundo, você não é todo mundo, e que existem diversas individualidades no indivíduo. Então, qual que é a irrelevância? A irrelevância desse VO2 é que não tem como você saber o seu VO2 se você não tem um teste realizado. A relevância é que, como aquilo ali é estimado, você pode ter aquele número sabendo que pode ser que tenha uma margem de erro de 20%, 30%, ou pode ser que tenha uma margem de erro de 1%, tá? Mas você tem aquele número. Se ele melhorar, talvez é porque você teve uma melhora, tá? Mas a gente também não consegue saber o quanto se melhorou, porque aquilo ali é uma estimativa. Então, talvez a sua melhora também seja estimada em porcentagens, não sabemos quanto. É o seu VO2 máximo aquilo ali? Dificilmente será. Mas se você teve, o Garmin foi lá e te avisou que você melhorou o seu VO2 máximo em 1%. Legal, né? Então, tive uma melhora, não sei de quanto, mas o Garmin falou que eu melhorei. Eu acho que é essa relevância, essa consideração que você tem que ter, tá? Partimos agora, então, para a estimativa de potência que o Strava nos oferece. Todo respeito à plataforma Strava. Eu utilizo para colocar meus treinos, porque a galera gosta de acompanhar, e eu utilizo também para ver os treinos dos profissionais, porque eu gosto de saber o que eles estão fazendo e tudo mais, e me inspira, né? Para mais nada. Não somente as métricas, mas como, né, para mais nada. O Strava é uma rede social para mim, assim como o Instagram, eu entro lá no Instagram para olhar a vida das pessoas e às vezes postar a minha vida. O Strava para mim também é uma rede social, onde eu entro lá para ver a vida das pessoas e também postar a minha vida, que é de treino, né? Por quê? As métricas ali são um pouco confusas, eu uso para controle de carga, para planejamento de treino, estratégias de periodização, o Training Peaks e o WKO5. E quando se trata ainda dessa estimativa de potência, eu confesso que se eu fosse o Strava, eu já teria tirado e teria pedido até pedido desculpa para meus usuários. Porque é muito bizarro, chega a ser ridículo aquilo ali. Não existe precisão nenhuma. O Strava, ele estima aquilo ali baseado no seu peso, na subida e na média de velocidade. Então, por exemplo, se o seu peso não estiver atualizado, já também não vale, já começou partindo do zero, né? Já não vale mais nada. Se o vento estiver a favor, a média de velocidade vai ser maior. Só que às vezes você não está nem fazendo força, o vento só está te empurrando. Dentro de um grupo, dentro de um pelotão.
mas por causa da velocidade e do seu peso, o Strava vai te dar uma potência mais alta. Aí também entendendo que essa média de potência estimada do Strava é baseada na média de velocidade do peso corporal e da subida, se o vento estiver muito contra, a velocidade vai ser mais baixa. Então é porque você está aplicando menos força, gerando menos potência? Não, a velocidade está mais baixa porque o vento está contra. Então, quando o Strava estima essa média de potência para você, ele ignora variáveis de extrema importância. Velocidade do vento, umidade do ar e principalmente força aplicada no pedal, né? Isso que é a única forma da gente mensurar a potência, tá, pessoal? Então, tanto que há um tempo atrás surgiu um medidor de potência muito acessível que também estimava a potência. Não vou citar a marca, mas ela estimava a potência baseada no vento, sabe, na lua, alguma coisa assim. E isso aí não teve muito alcance, né? Não foi muito pra frente, não foi tão comercializado, eu nem sei se essa marca existe mais. Porque realmente a única forma da gente mensurar a potência é tendo dados de aplicação de força no pedal, junto com a quantidade de vezes que você gira o pé de vela, a angulação do pedal e por aí se vai. Então, num contexto geral, essas métricas, elas podem confundir muito a sua cabeça. Muito cuidado com utilizar ela no dia a dia. E até mesmo assim, muito cuidado para não passar vergonha. Porque às vezes você chega na pessoa e fala assim, eu tenho uma potência tal. Aí o Strava te deu uma potência muito alta. E aí isso já aconteceu comigo. O atleta falou, não, mas eu tenho uma potência X. Eu falei, peraí, isso aí é do Strava? Se for, esquece. Porque você sabe que aquilo ali não tem, sabe, ao mesmo tempo que pode ter uma precisão de 1%, ou uma variação de 1%, pode ter uma variação de 40%. Então, eu vou repetir a palavra, chega a ser assim, ridículo o Strava ter uma ferramenta, uma função dessa na sua plataforma, que é que é boa, né? tão utilizada mundo afora. Eu já teria tirado, se eu fosse eles. Mas eles querem oferecer mais uma função que não funciona para nada, e às vezes até acaba te atrapalhando. Cuidado ao utilizar isso daí, tá? Para finalizar, começar como terminei. A tecnologia, ela tá chegando cada vez mais perto e muitas vezes acaba sendo até impossível você treinar sem essas ferramentas, porque cria-se uma dependência. Eu tenho atletas que eles são dependentes dessas ferramentas, o que é ruim para você, porque muitas vezes também essas ferramentas tiram a sua autonomia dentro de um treino. Saiba usar isso daí no seu dia a dia, para te dar autonomia, para te dar mais precisão, mas muito cuidado com o que você considera falso ou verdadeiro, principalmente o que não é verdadeiro e você considera verdadeiro, para não atrapalhar o seu dia a dia e a sua cabeça para realizar os treinos que você tem planejado, tá bom? Espero que eu tenha contribuído com essas dúvidas que a gente recebe recorrentemente aqui nas nossas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação, sinta-se à vontade, coloque aqui nos comentários que a gente vai estar lendo.